Oi, pessoal! Aqui é a Lígia Dourado, criadora do Nutri English, inglês para nutricionistas, e no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como é que eu faço a leitura de um artigo científico. Então, fica ligado aí porque talvez essa dica pode ajudar você na hora de ler algum artigo, seja de que área for, principalmente da área da nutrição. Lembrando que esse é o método que eu utilizo, então pode ser que ele se aplique a você ou talvez não. Então é importante que você procure a forma mais agradável de você fazer a leitura desse artigo. Bom, esse método que eu utilizo funciona muito, ele é bastante eficaz para mim, mas pode ser que para você também ajude um pouquinho aí. Então vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que eu faço isso. Bom, esse é um artigo que eu já li ele quase que completo, né? Então é importante a gente, antes de começar a ler, ver qual é a revista que ele foi publicado, o ano de publicação, os autores, né? O título. Aí a gente vem pelo abstract, né? E aqui ele tem dois tipos de abstract, um abstract normal e o scientific abstract. Na verdade, aqui embaixo ele só utiliza um pouquinho de palavras mais rebuscadas, né? Mais no vocabulário científico. Então, eu faço a leitura do abstract quando tem um só ou dois. E aí, bom, a leitura basicamente é assim: a gente vai ler o trecho e entender o contexto. Então, basicamente é assim. E aí a gente segue a leitura. Eu não indico a leitura de um artigo científico para quem está bem no basicão do inglês. Ele pode ser muito complicado, né, de você fazer essa leitura entendendo pelo contexto. Vai ser muito complicado, você provavelmente não vai entender muita coisa e aí vai acabar jogando no Google Tradutor. A princípio, se você realmente precisa fazer a leitura de um artigo para algum trabalho e você não entende quase nada do inglês, essa é uma das principais saídas, né, que as pessoas recorrem ao Google Tradutor para poder ajudar. No todo, eu não considero o Google Tradutor ruim, né? Tem muita gente que fala que não gosta, mas eu gosto. Só que assim, você precisa fazer as correções necessárias, né? Porque ele nem sempre ele traduz da forma correta. Então, por mais que você jogue a tradução lá, é importante fazer essa correção. Bom, eu gosto de sublinhar as partes que eu acho interessante, né? Então, eu faço esse destaque aí em alguns pontos que eu acho importante. E assim, eu vou fazendo a leitura, né? Eu vou lendo como um todo, eu não vou parando. Quando surge uma palavra que eu não conheça ou que eu não lembro, é o caso dessa palavra issues. Eu não sei porquê, mas eu tenho muita dificuldade com ela. Eu sempre esqueço qual é o significado dela e eu coloquei aqui para eu não esquecer. Mas quando surge assim uma palavra que eu não conheça, o que eu faço? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui. Eu tenho esse caderninho aqui desde a minha primeira graduação, lá em 2004, 2006. Isso foi uma sugestão de uma professora, que ela fazia a gente ler bastante artigo, e aí ela sugeriu que a gente fizesse um dicionário. E aí eu dividi aqui o caderno, né, por ordem alfabética. É um caderninho com 96 folhas, e aí eu deixei 3 a 4 folhas para cada letra. E conforme eu vou lendo alguma coisa e conforme vai surgindo palavras que eu não conheça, eu escrevo aqui, né, a palavra e procuro no dicionário online mesmo o significado. Essa é uma forma de eu memorizar a palavra, né, que eu não conheça, ou então, se eu estou fazendo a leitura de um outro artigo, surgiu a palavra, geralmente eu lembro que eu escrevi essa palavra, né? E aí eu venho aqui e busco. Então, esse aqui acaba sendo um outro dicionário, né? Para você poder recorrer na hora da leitura. É assim que eu faço. Eu coloco aqui as palavras que eu não conheço, né? Que eu estou aprendendo. E isso ajuda a ampliar o vocabulário. E aí, voltando aqui pro artigo, então é basicamente isso, né? Então eu vou ou sublinhando ou vou anotando as palavras que eu não conheço
e vou fazendo a leitura normal, né? Fazendo a leitura como um todo, entendendo o contexto. Dependendo do nível de inglês, você consegue entender 99%, e aí são só algumas pequenas palavrinhas, algumas palavrinhas que pode surgir de diferente, e aí você recorre ao dicionário. Bom, falando em dicionário, eu gosto muito de usar esse aqui, que é o Lingui, tá? E aí, ou você pode optar por português, inglês, inglês e português. E aí, quando você busca a palavra, ele dá para você aqui os significados, é a classe da palavra, né? Substantivo, ou pode ser um verbo. E mais abaixo ele dá vários exemplos tirados da internet. Então, se você não ficou satisfeito com a tradução que o dicionário te deu ou não ficou muito claro, você pode dar uma olhada nesses exemplos que o Lingui te dá. É uma ferramenta muito boa, eu uso bastante esse dicionário. Às vezes eu recorro ao Google Tradutor também, dependendo, né? Geralmente eu uso os dois ao mesmo tempo. Então, mas eu confio mais no Lingui. E se eu estou em dúvida, se eu não fiquei satisfeita com a palavra, com a tradução da palavra, eu procuro ver num dicionário de inglês, como Oxford ou Cambridge, né, online. E aí eu vejo a tradução, o significado da palavra em inglês mesmo para tentar entender. Bom, então é isso. É assim que eu faço a leitura de um artigo e fazendo a escrita das palavras que eu não conheço. E assim, dessa forma, vai ajudando no aumento do vocabulário. Lembrando que, como é que a gente aumenta o nosso vocabulário? Fazendo a leitura. Então, se você gostou desse método e acha que ele serve para você, então vamos só colocar ele em prática. Bom, eu espero que tenha ajudado. Se você tem alguma outra sugestão, ou você faz a leitura de uma outra forma, compartilha aí comigo nos comentários. E eu já aproveito para falar, para se inscrever no canal, me seguir nas redes, no Instagram e no Facebook também. Não esquece de ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. E é isso, pessoal. Espero que tenha ajudado mais uma vez e até a próxima.